Sem mais delongas, eu vou dar, então, o início à primeira mesa. Vou chamar a professora Isabela Buarque. A mesa de abertura Memória, Transdução Temporal e Resistência. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, de mediar essa mesa de abertura com um tema tão importante, tão caro nesses momentos, como, né, o Sérgio e toda a equipe já falou. Eu venho dizendo aos alunos, eu sou Isabela Buarque, eu sou professora dos cursos de graduação em dança da UFRJ, recém-empossada coordenadora de licenciatura, então não tem como a minha fala não percorrer um pouco esse processo pedagógico. E eu venho conversando muito com os alunos, tanto no início da graduação quanto no final, quando a gente está lá nas formaturas, venho dizendo para eles que fazer arte no Brasil, fazer dança no Brasil, especialmente agora no Rio de Janeiro, mais do que um ato de amor e coragem, é um ato de resistência. Estarmos aqui hoje é um ato de resistência. Então, nesse momento em que a gente fala de muitas polaridades, de tantas intolerâncias, de falta de escuta, de muitos retrocessos para a arte, esse evento, por si, já é um ato de resistência. Estarmos todos aqui hoje é um ato de resistência. Então, que bom que a gente está aqui, que bom que o evento deu certo, que ele existe, que seja o primeiro de muitos. Que a gente possa estar no 25º seminário daqui a alguns anos, um pouco mais velhinha, mas que possamos estar aqui juntos, construindo essas redes. A mesa de abertura é intitulada Memória, Tradução Temporal e Resistência, e é um tema que eu acho que vem bem ao encontro de todas essas falas, porque a gente vai falar exatamente dessa ideia de resistência e de memória e de como o nosso corpo vivo, o nosso corpo produz memórias o tempo todo e como a gente pode dar visibilidade a essas memórias. Acho que vamos criar aqui alguns debates bastante fecundos, bastante férteis para a nossa produção artística, para a nossa produção textual, pensando que, pensando o campo da dança, se a gente não conhece a nossa história, as nossas memórias, fica muito difícil problematizar as nossas próprias identidades, as nossas próprias ações. Então, eu acho que problematizar as memórias, os processos históricos, também fazem com que a gente possa problematizar as nossas funções e as nossas identidades atuais. Seja no sentido de uma reminiscência de um passado distante, histórico, seja no sentido de provocar as nossas memórias recentes, porque o tempo todo estamos produzindo memória. Esse seminário está produzindo uma memória. A publicação será uma memória. Então, a gente pode pensar nessas memórias recentes também, como formas de resistência e formas de atuação artística e política. Acho que a ideia na mesa é um pouco pensar as inovações, os desdobramentos e os traumas que são gerados quando se fala em memória, em memórias políticas, em memórias artísticas, em memórias gestuais, em memórias desse corpo. E, para dar conta desse debate, nós vamos ter duas palestras. A primeira palestra, Finca no Corpo, Permanecidade, refletir sobre memórias e resistências, com a professora doutora Ivani Santana, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, da UFBA. Mestre e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, professora do Instituto de Humanidades e Artes e Ciências da UFBA, líder do grupo de pesquisa Poéticas Tecnológicas, Corpo Audiovisual, e desde a década de 90 pesquisa a relação da dança com as novas tecnologias. E teremos também uma segunda palestra, Desaparición, Dança, Insistências, Variações de la Cueca Sola, com o professor doutor César Barros, que é professor da Universidade de Nova York, do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, do Programa de Estudos Latino-Americanos e do Caribe. Atualmente, a sua pesquisa se concentra na economia política das imagens, investigando os modos em que uma imagem adquire ou perde valor, através de uma reiteração em diferentes mediações e dispositivos de representação. Então, para começar o nosso debate, eu gostaria de convidar a professora doutora Ivani Santana e o professor doutor César Barros para compor a mesa. A dinâmica vai ser a seguinte: cada um dos palestrantes tem 30 minutos e, ao final, nós vamos abrir um debate também de 30 minutos. Eu gostaria de dizer que vamos ser bastante rígidos quanto ao tempo. A culpa não é minha, a culpa é dele. Tá certo. Tá?
Então, eu vou, inclusive, pedir para as meninas que me ajudem a controlar o tempo, porque a gente tem essa tendência de estender um pouco os debates. Então, meninas, me ajudem a controlar o tempo. E agora eu passo a palavra, então, à professora doutora Ivani. Bom, então, os agradecimentos. Primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia! Vamos, minha gente, com força, com energia, não é? E pronto. Então, como todo mundo, Fora Temer está valendo, mas aqui algumas outras considerações muito rápidas, mas vou ser bem rapidinha, juro. Agradecer muitíssimo o Sérgio Andrade, e vou falar porque já, Lígia Torinho, que está me dando guarida na casinha dela, eu e Cris ali, lindas, leves e fortes, não é? E parabenizar por esse evento, por várias questões, não só pela questão da abertura de um programa de dança, mas por possibilitar isso. Não acho que essa questão da rede, e se falou muito em afeto, se fala tanto em trans, então a questão, como que a gente pensa em afeto sem ser o afeto só do amigo, mas você ter afeto por aquele que fala de um teórico que você não curte, né? Como que a gente falar de trans, não só no sentido desses atravessamentos que a gente está falando, mas no transinstitucional, né? Para além dos vários mercados e reservas. Essa é a sustentabilidade que a gente precisa, né? Essa é a rede que a gente precisa aprender ainda nessa área tão jovem da dança, que ainda está engatinhando, aprendendo a pesquisar. Como que você faz uma pesquisa dialogando com a outra teoria, onde teoria não é colocada como dogma de fé e nem escolinha fechada, né? Então, acho que assim, essa é a beleza de ver um evento, e aqui eu vejo a carinha de vários amigos da UFMG, da UFC, né? da UFO, enfim, um monte de fofíssimos, queridos de vários lugares. Então, eu acho que isso, esse afeto, essa resistência, no sentido de resistir às coisas de você não, né? E ter esse carinho e essa afeição, né? De ter o pertencimento pelo diverso. E a gente aplicar essa diversidade, aplicar essa comunhão em todos os lugares. Vamos começar a contar o tempo, senão a pessoa não vale, né? Esse agradecimento está muito longo, né? Vamos lá. Bom, contando então o tempo, para a gente não ter nenhum probleminha, que eu também organizo evento, sei como é complicado. Eu falo muito rápido, então os tradutores não fiquem preocupados, porque também vários slides estão em língua inglesa para dar uma ajudadinha. Um pouco aqui o que já foi falado a respeito da minha biografia, de onde eu venho, por que lugar que eu falo, mas aqui faço, então por isso que não coloquei no agradecimentos, e o outro que eu ia falar do Sérgio, fico muito feliz e um pouco entusiasmada e surpresa com o acontecimento, né, com o contexto que tem a ver com o que eu vou falar. Recentemente eu fui para um evento em Portugal chamado Artes, que é um evento que acontece entre Brasil e Portugal, que é da área mais que eu pertenço, da cultura digital. E lá eu tive um keynote lindo, maravilhoso, que é o Milton Sogabe, um professor da Unesp, em São Paulo, de artes, e ele falando, né, ele e outros que estavam da geração dele no evento, somos professores, artistas e pesquisadores. Onde será que a gente errou? Para o mundo, para o nosso país, está dessa natureza, né? Está desta forma. Então, aí eu fico entusiasmada de ver Sérgio, que um dia foi meu aluno, que eu vejo fazendo essas coisas maravilhosas, né? Pensar como artista, como pesquisador e como professor, o que está fazendo, que tipo de informação está sendo colocada para resistir, para permanecer, para atravessar. Então, acho que isso é um pouco o assunto que a gente quer falar quando diz sobre atravessamentos, memória, e todas essas palavrinhas que estão aqui, né? O que é esse corpo, essa memória, essa cidade, essa resistência no sentido não de resistir, mas de persistir, né? De estar junto. E é engraçado que aqui também mostra, mas assim eu não enxergo absolutamente nada do que está aqui. Então, vou ter que sempre virar para lá mesmo. E aí eu uso, para falar desse assunto, né, eu tenho como base algumas dessas palavrinhas, né, chaves, que é a questão desse corporificado, esse engajado, estendido em ação. Ou seja, como tudo isso está no nosso corpo e como isso pode ser refletido na nossa arte. Como isso pode estar sendo utilizado de uma maneira
brincadeira, para dar suporte ao mesmo tempo que ele é a própria coisa. Então, um pouco por esse caminho que eu vou falar dessas palavrinhas. Eu vou colocar um vídeo aqui. Esse foi um projeto chamado Gretas do Tempo, que eu fiz com o Balé Teatro Castro Alves. Tudo bem? E esse evento com o Balé Teatro Castro Alves, ele foi realizado justamente tendo essa temática, né, essa questão das gretas do tempo, essas lacunas do tempo, essa questão de como você pode trabalhar nesse sentido. Então, cada bailarino a gente trabalhou a partir das memórias que eles tinham de todo o tempo, né, de existência no balé do Teatro Castro Alves e tudo que eles já tinham passado. Então, o que eles traziam de memória no corpo deles e de memória afetiva em relação à cidade. E aí, no caso do Aguinaldo, que fez aqui o que essa imagem mostra, onde a gravação foi feita, a locação foi no subsolo do Mercado Modelo. E o Mercado Modelo, ali a gente vê uma foto antiga, mas existe toda uma questão, né? Era e é até hoje um mercado turístico, mas era um mercado de vender tudo, inclusive escravo, né? E eles ficavam depositados nesse lugar. Então, cada bailarino escolheu as suas memórias e as suas referências de corpo e referência de corpo da cidade para desenvolver o seu trabalho e a sua obra. Ainda dentro desse mesmo projeto, a gente vai assistir um outro vídeo, fazer um outro comentário. O projeto foi feito com bailarinos de entre os seus 45 a 62 anos de idade. Então, assim, o que esse corpo, que já é um corpo, e muitos deles que, se eu não me engano, todos os 5 que trabalharam comigo, todos tiveram como experiência profissional o BTCA, né? O Balé Teatro Castro Alves. Então, esse corpo atravessado por todas as informações e por todas essas relações. Então, como você trabalhar também com essa relação da arte, nesse sentido, com esses corpos e com tudo que esse corpo carrega nele, né? E daí que a gente vai falar do embodied, do embeddedness e de todas as outras palavras que interessam aqui para discutir nessa fala. O projeto foi feito contando com várias várias possibilidades de produção. Então, aqui falta uma foto, são 5 bailarinos, mas, enfim, como
ia perder o que eu queria, então coloquei só 4. Mas então cada um, como eu falei, né, utilizou um dos espaços para poder falar da cidade sobre o seu próprio trabalho. E ali estão apontando né, o mercado modelo é aquela casa amarela, o espetáculo e a parte de instalação interativa foi feito no Palácio da Aclamação, que é aquele, ou do Rio Branco, que é aquele ali de cima. Enfim, no Forte São Marcelo, a última imagem de vídeo que a gente viu foi da Alicia no Quebra-Mar, né, nessa coisa, ela como a mais velha, essa questão desse ir, né, desse eterno caminhar, desse deixar-se levar por essas águas, né? Então, por isso aquela imagem no Quebra-Mar foi escolhida e foi a locação dela. Então, assim, esse uso da cidade com tudo que a cidade traz. Então, para a gente não era interessante, não era importante ficar falando especificamente sobre a cidade, mas, ao mesmo tempo, como essa cidade impactava e criava relação tanto para a construção imagética, como também para a construção desse próprio corpo, a partir do que esse corpo já trazia com ele, né? Então, isso foi muito interessante, porque o projeto foi feito como uma instalação interativa que acontecia lá no Palácio. A construção de 5 videodanças que foram feitas por uso de binaural, né, com todo o áudio sendo gravado a partir do corpo, da realidade do corpo. A gravação binaural, ela te dá a representação tridimensional do áudio, né, e de caminhadas sonoras, que a gente chama de caminhada para a dança, é uma coisa meio que tomada, emprestada do campo da música, do sound walk. E a ideia era que as pessoas percorressem a cidade histórica, o centro histórico, para justamente poder passar, né, escutando esse áudio em representação espacial, né, nessa questão 3D do áudio, poder fruir aquela obra. Primeira questão contextualizada e social. Era dito no site para que você fizesse o download do seu áudio, você utilizasse um fone de ouvido e levasse o seu próprio dispositivo. Para o nosso espanto, as pessoas não faziam isso. Por quê? Porque tinham medo de ir para a cidade, né? Tinham medo de levar os seus telefones, seus iPhones e ficar no meio da cidade, por mais que a gente tivesse pedido policiamento e tudo mais, as pessoas, mesmo pessoas que eram chegadas a nós, e até alguns membros do grupo de pesquisa, não vou com o meu iPhone. E começavam a dividir, né? Eu fico com um áudio e eu dou o meu outro áudio para ela. Ora, pois, se você deu outro áudio para outra pessoa, como é que você vai sentir a questão espacializada do som? Então, isso para mim não era uma questão técnica que eu estava discutindo aí. Aí isso me trazia uma questão completamente... como é discutir essa questão do contexto social, né? A gente vai ver um pedacinho dessa documentação do trabalho. Aí, de novo, se puder cair a luz e subir o som. Sim, está faltando Guilherme, Paulo. Nós marcamos aqui. Pronto. Agora você vai observar em uma dessas janelas, desses prédios aí, bem em frente à praça. Isso. Procura com calma, observador. Você vai encontrar uma bailarina chamada Alice. Não lembro tanto de Israel. Quando eu fui dançar em Israel. E olha ali aquela outra janela, tá vendo ali? Rosa, é perto da Alicia. Agora eu quero que você feche os olhos. Sim, use as mãos, feche bem os olhos.
está valendo a pena. Vamos ali naquela esquina do Museu da Misericórdia. Acho que a Aguinaldo está lá. No início, cada bailarino tinha uma narrativa, então o que era solicitado a gente acabava fornecendo. Pode deixar a luz baixa, só enquanto eu termino o vídeo, eu só vou falando, explicando algumas coisas. E eu fico aqui para o pessoal da gravação na parte que tem mais iluminação. Eu sei qual é a sua dificuldade. Mas, enfim, os bailarinos, as 5 narrativas, o público escolhia qual narrativa queria, fazia o download, ou então pegava com a gente quando chegava no desk, na recepção, e pegava uma das narrativas que era relacionada a um dos bailarinos. Então, no início, todos os bailarinos, e, portanto, todas as pessoas do público estavam juntas, e depois os bailarinos, cada narrativa seguia uma caminhada, um lugar de ocupação da cidade. E muitas vezes sem ter ninguém. Quer dizer, você andava e você escutava o som daquele bailarino, a respiração, o caminhar e tudo mais, e você que trazia essa presença, essa memória do bailarino a partir da questão auditiva, do estímulo auditivo. E aí, lá em determinado momento, eles voltavam a se encontrar e entravam no palácio, onde tinha a parte da instalação de vídeo e da instalação interativa. E era interessante porque as pessoas que nesses meandros, e principalmente quando eles se juntavam, e é um lugar que transita muita gente o tempo inteiro, mesmo à noite. Lógico que à noite diminui um pouco, mas como uma área turística, então as pessoas da rua, mesmo que não estavam com áudio, começavam, então ia virando meio que uma procissão, e isso para mim também era válido, né? Quer dizer, o trabalho não foi feito só para quem estava com áudio, para quem estava com áudio, o interesse era que realmente conseguisse entender o áudio na questão da espacialização. Então, por isso o meu comentário anterior. Mas aquele que vê a pessoa com o áudio assistindo aquele que está fazendo, também, para mim, é um agente interessante, que a gente, né, dentro da conceituação, a gente chama de testemunha. É aquele que testemunha aquele acontecimento. E foi muito interessante, porque várias pessoas vinham e perguntavam coisas interessantes, enfim, que aí daria bastante coisa para discutir. Como, por exemplo, como todo o áudio, não existia uma música, uma trilha sonora, tudo era o áudio captado da rua, e que você tinha essa sensação espacial, e o áudio captado do próprio corpo do bailarino. E aí você tinha, por exemplo, à noite, né, a apresentação, o espetáculo era à noite, e você passava por alguém dizendo bom dia para você. Então tinha toda essa quebra de tempo e espaço, porque foi uma gravação que foi feita durante o dia e pronto, tinha alguém. E como você tinha a sensação, quem teve, né, a condição de sentir essa sensação espacializada, conseguia perceber todas essas questões. Aqui é o espaço interativo, onde toda a instalação ficava... Pode subir o áudio do som, do vídeo para mim, por favor? Mas, enfim, a instalação ficava o tempo inteiro, né, o dia inteiro disponível, então não tinha uma modificação para os bailarinos. Os bailarinos usavam a instalação como estava, né? Então, assim, ela não era uma instalação cenário, como algumas vezes a gente vê, que ela está lá, mas na hora da performance tem que mudar um pouquinho. Não muda nada, ela do jeito que acontece, e os bailarinos iam... fazendo toda a ação. Então, toda a trilha dessa própria apresentação da performance era tirada dessa relação com as tecnologias que estavam e com o próprio som do corpo, da voz, enfim, do que era possível, né, em termos do espaço e da pessoa. Então, tudo isso, para mim, que eu estou falando, e todas essas questões e dificuldades que a gente tem... O ruído está meio gritante, mas a gente segura, vamos lá. Que é essa questão da humanidade digital, essa questão de que, mesmo que sejamos de outra área,
desse lugar, né, dessa cultura digital que a gente está falando. E me interessa trabalhar com a tecnologia não como a pesquisa do software ou do que a novidade do momento está fazendo, mas como que eu posso utilizar essa humanidade digital, como que eu posso trabalhar com ela. E aí tem um manifesto novo, que são dessas pessoas, né? E aí as várias áreas que se juntam, da humanidades, letras e artes, para começar e com a parte computacional, como que a gente pode utilizar esse lugar da tecnologia para criar o quê? Criar outras possibilidades de apreensão desse corpo, entendendo o corpo como esse objeto de estudos, que pode ser esse corpo como o corpo do meu estudo. Então, como que isso pode me trazer outras coisas? Então, quando eu estou falando para vocês da questão do áudio digital, o que eu estou querendo com esse áudio binaural e com essa possibilidade de 3D? Como que eu crio para esse corpo uma nova memória, né? Então, eu coloquei esse corpo do bailarino para o fruidor, para o público, de uma outra forma que não dessa maneira que ele está acostumado a ver lá de carne e osso. É um outro. Então, usar esse digital, essa cultura digital, para esse sentido do que eu posso absorver e tirar, né? O que mais eu posso ver desse corpo físico, como uma das falas que tem, uma das escritas no trabalho do Forsyth. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe como uma analogia um dos trabalhos, um projeto recente que tem dentro da comunidade da humanidade digital, que é um trabalho que foi feito importante desse senhor Livingstone, que foi um grande missionário, uma das primeiras pessoas a explorar a África, né, no século XIX, e o diário dele inteiro, como chegou uma hora, não tinha papel, não tinha caneta, ele usou jornal que tinha local, com tintura de tinta que eles produziam manualmente, né? E escreveu o diário dele todo nesse jornal. Graças à possibilidade digital, a gente tem a possibilidade de saber, de revelar o que é que está escrito nesse jornal. Qual é a memória que vem à tona do jornal? E aí essa memória é a memória de quem? De alguém que deu informações preciosíssimas para a gente entender aquele momento da cultura, daquele lugar, né? E aí, para quem se interessa por isso, porque como ele era um abolicionista, né? Um anti a escravidão, todas as coisas que ele relata e todas as coisas que ele tentou fazer, ele acabou morrendo por lá, se deu durante uma época que ele estava morto, enfim, depois se achou, mas ele... Então, a própria história dele é muito interessante e que é contada graças à possibilidade de você ter um instrumento, né, uma ferramenta digital que pode ser utilizada a favor para o quê? Para estar pensando, colaborando e fomentando e desenvolvendo as possibilidades de resistência desses corpos. Esse jornal resistiu, mas se a gente não tivesse uma possibilidade outra, se a gente não teria essa informação, a Ivani está falando que a tecnologia é a salvação do mundo. Não, meus senhores, a tecnologia não é a salvação do mundo. A salvação do mundo é ética, né? Então, assim, a questão é o que a gente faz do conhecimento, como que a gente utiliza o conhecimento a favor. Então, é nesse sentido que eu estou colocando da humanidade digital. Como que a gente pode aproveitar esse mundo que a gente tem, que não é irreversível, ele já é dessa natureza da cultura digital. Como que eu posso fazer para que ele possa ter uma relação de auxílio para eu bem viver e melhor abstrair desse mundo coisas e informações que sejam importantes para mim? E aí, nesse sentido, do que a gente está falando? A gente está falando desse ser humano que está nesse lugar, que ele é contextualizado nesse lugar, que ele é situado nesse lugar, né? Então, é compreender esse corpo humano, compreender essa pessoa, esse indivíduo, e aí as palavras-chave no sentido da fundamentação teórica, né? Que o que ele está em troca com esse ambiente, ele está tendo no corpo dele, e não num
penso, logo existo. Né? Ele não precisa racionalizar, ele já está no corpo. Para a gente que é da área de dança, a gente sente muito bem isso, pode não saber explicar, mas a gente que está ali fazendo, a gente consegue entender que isso está. Né? Você consegue marcar toda uma coreografia mexendo o seu dedinho, porque você tem todo esse dedinho aqui para materializar e como um marcador somático mesmo, para você conseguir se locomover pelo espaço, pelo tempo, porque você tem já isso que é adquirido no seu corpo. Você tem essa informação embodied, né, corporificada. Então, o entendimento de indivíduo que eu tenho é esse indivíduo que está nessa cultura. Então, insisto, minha pesquisa não é em tecnologia no sentido, este é o software mais bacana do momento. Não, é pensar dentro dessa cultura digital, o que é que eu posso aproveitar para trabalhar com esse corpo da dança transversalizada com as outras áreas do conhecimento, tanto que o meu grupo de pesquisa começou como grupo de pesquisa Poéticas Tecnológicas na Dança, e há muitos e muitos séculos ele foi transformado em Poéticas Tecnológicas. E aí a gente inventou esse nomezinho, né, corpo audiovisual, porque a gente quer esse atravessamento desse corpo com áudio, com visual, que podia ter aí os dados também. Né? Toda essa questão da humanidade digital está muito relacionada com o Big Data. Né? Assim, a grande quantidade de informação que você pode tirar de um corpo, né? E como que você utiliza toda essa gama de informações enormes para poder estar trabalhando e tendo a persistência desse corpo de outras formas, ganhando outras questões que não só que você não poderia ter só com aquilo. Uma coisa não substitui a outra. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Mas então assim, é esse corpo que ganha essa informação, que essa informação fica no corpo, que é transformado no corpo e que está se relacionando com todo o seu entorno, com o que está ali, quer ele queira, quer não. Essa que é a questão, não é voluntário da minha parte. De quem dera fosse, mas não é não. Né? Então, essas informações do mundo que a gente vive é completamente, né, bombardeada no nosso corpo e vice-versa. Eu altero esse mundo e esse mundo me altera, e isso é sempre num fluxo contínuo e em grande parte de maneira inconsciente. E que ele é que vai fazer toda a formação dos meus conceitos. E isso tudo vai fazer com que esse corpo fique expandido, né, e expansivo nesse mundo. O seu relógio está mais rápido do que o meu, porque eu estava checando aqui. O meu não estava tudo isso, eu aqui falando pelo... Né? Mas você tem razão e eu que não parei de olhar e falo pra caramba. Pronto, corremos demais, mas aqui o que eu ia revelar era o lance, né, por exemplo, o projeto do Foresight, que trabalha muito com o Synchronous Object, que trabalha bastante com a questão do Big Data, né, com as várias possibilidades de você tirar a informação do indivíduo. Aqui a questão que eu acabei de falar desse indivíduo que está no mundo e que ele está, né, se relacionando com esse mundo e tudo, a questão da experiência que ele tem com esse mundo, a questão da ação que ele tem nesse mundo, as palavras-chave que fundamentam, né, que é essa questão desse embodied, dessa mente que é encarnada e não é uma mente separada, essa mente que se estende a partir de todas essas possibilidades tecnológicas que a gente tem. Enfim, aqui é um pouco do que eu já falei, eu coloquei em inglês para ajudar um pouco os nossos convidados que não são de língua portuguesa, mas sempre reforçando essa questão dessa grande possibilidade, como diz Andy Clark, desse indivíduo, né? Assim, segundo Clark, o grande potencial do ser humano é essa potência que ele tem de dialogar o biológico com o não biológico. E a gente faz isso como ninguém. Né, de todas as coisinhas vivas do mundo, a gente, ser humano, é que tem essa possibilidade de ter esse ferramental sendo desenvolvido sempre de uma maneira avassaladora. Então, é esse lugar desse ser, né, que brinca e atua e explora o biológico com o não biológico o tempo inteiro.
Pronto, e aqui falando um pouco dessas relações, então eu passei durante muito tempo, até hoje, mas enfim, agora de uma outra maneira, trabalhando com a dança telemática. Tanto tem gente que me olha e fala, nossa, você trabalha... Não, só não trabalho com dança telemática, só trabalho com várias outras coisas. Mas meio que estigmatizou de que eu só trabalho com dança telemática, ou seja, como trabalhar com corpos distribuídos, como trabalhar eu estando em um país e ela estando em outro. Então, aqui é um pouco exemplo de vários espetáculos que foram feitos ao longo do tempo e onde a grande questão é o que a gente está chamando de presença, né? Então, eu estou distante daquela pessoa porque ela está remota, ela não está presente. Então, aqui toda essa tecnologia, toda essa humanidade digital vai começar a mostrar que, opa, outras questões relacionadas a tempo e espaço estão em xeque. E não dá mais para a gente falar que a gente está distante e longe e que aquela pessoa não está presente. Ela está presente de uma outra forma. De qual forma? De uma forma que a gente já incorporou. As pessoas ficam aí no WhatsApp, no Facebook, o tempo inteiro, no Messenger, em milhões de aplicativos, e ela não está duvidando se a outra pessoa que está do outro lado está do outro lado ou não está do outro lado. Ela acostumou já com essa presença. Agora, mira, que interessante. Se você vai para esse outro âmbito da construção cênica, aí se discute, não, mas aí a pessoa não está presente, então você não tem a mesma relação física, tá entendendo? Como assim? Você não faz isso o tempo inteiro com teu namorado? Vamos combinar? Então, assim, como você fazer essa transposição, às vezes cria uma certa dificuldade de apreensão da pessoa, porque não percebe que ela está justamente fruindo nesse mundo exatamente isso. Aqui a questão, né, da informação que é tirada, e no caso aqui, para vocês chegou um momento que eu falei, chega de fazer telemática onde você tem o corpo do outro. A gente pode presentificar esse outro, porque a gente acredita nessa presença, porque segundo Noé, qual é a disponibilidade que eu tenho para entender aquela presença. Então, aqui, o que eu estou dançando são com aqueles gráficos, e aqueles gráficos, na verdade, é o bailarino do México e é a bailarina da Espanha. E eu tenho essa sensação em mim. Então, isso são todas construções que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Aqui é um exemplo, isso daqui foi de ontem, a gente ensaiando rapidinho, vou passar muito rápido, mas como uma das perguntas, dos questionamentos é a questão da internacionalização e da questão em rede, então eu trouxe como exemplo, aqui é uma aula que a gente tem do pós-graduação, lá do Programa de Artes Cênicas da Bahia, onde eu faço distribuída, naquela imagem em cima vocês podem ver os vários quadradinhos, é uma aula de pós-graduação que existe, que a gente realiza entre duas cidades da Colômbia, uma cidade do Chile, Santiago do Chile, Barranquilla, Manizales e Brasil, onde a gente tem pessoas da áreas da artes cênicas, da música, do desenho, e a gente simplesmente tem a aula para experimentar isso. Pronto. Né? Então, assim, como é rico para os alunos, para a gente poder fazer, é uma coisa que não demanda tantos expertises assim, como os espetáculos de telemática, que ele sim é um pouco mais complicado, mas isso é uma possibilidade de fazer. Aqui eu não vou colocar o vídeo da Vicky, porque senão ela vai me matar com o tempo. E aqui o último trabalho que eu vou falar, que são as trilhas urbanas, que estão o Reentrâncias, que são as trilhas poéticas que a gente tem instalado aqui no Rio de Janeiro. Para quem quiser, é só baixar o aplicativo. Mas para falar que esse vídeo, esse projeto a gente fez, aqui foi o concerto, que foi a abertura lá em São Paulo, mas a partir desse aplicativo que vocês veem a pessoa na mão, a gente criou toda uma possibilidade de ocupação urbana, de vivenciar a cidade por um outro lugar. Se a gente anda em qualquer lugar, sair na rua, a gente vai ver as pessoas que elas vivem essa realidade concreta, ao mesmo tempo que elas estão zapeando, estão na internet, e elas ficam entre essas duas possibilidades de vida sem nenhuma dificuldade. Eu estou aqui, ó, a Cris falando lá com os amigos dela lá no Reino Unido, e aqui no Brasil, no táxi, vendo arma, de boa. Ela não tem nenhuma dificuldade para isso, né? Ninguém tem. Então, a ideia é, como é que você pode estar trabalhando com isso para fruir a dança de uma outra maneira? Então, a gente começou a utilizar a questão, porque eu não queria mais trabalhar com aquelas
enormes imagens, tipo cinema, nessa coisa espetacularizada da imagem, e falar, não, eu quero uma dança que seja acessível, quero uma dança que seja para ser vista aqui. Então, por isso, começar a pesquisar como produzir imagem que seja na vertical e não na horizontal. Aí descobri que tem uma briga enorme do povo da imagem, que imagina é um crime colocar a imagem na horizontal, na vertical. Então, isso, para algumas pessoas, aqui cada um é um clipe, né? É uma coisa abusiva, etc, etc. E são maravilhosas as discussões. Aqui a gente tem um pouquinho, mas isso são as imagens que vocês quiserem ver, por favor, abaixem o Trilhas Poéticas pelo quem tem Android, o sistema Android. E é isso, antes que ela me mate, as imagens vocês veem na trilha, que estão por aqui. E é isso, muito obrigada por me escutarem. Eu só queria dizer mais uma vez que não sou eu, é ele, tá? Que fique claro, não sou eu. Bom, quero então agradecer, né, a palestra da professora Ivani Santana. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar no final. E vou passar então agora a palavra ao professor César Barros para proferir a sua palestra. Bueno, primero, mi nombre es César, soy chileno, vía Nueva York. Primero quiero agradecer a los organizadores del simposio Transincorporados, especialmente al profesor doctor Sergio Andrade, como le digo yo, Sergio, por darme el espacio para compartir mis ideas con todos ustedes. Es igualmente un honor y un privilegio compartir esta mesa de apertura con la profesora doctora Ivani Santana. La cueca, la música y danza de la que hablaré a continuación, funciona a veces con lo que se llama un pie forzado, P forzado. Esto significa que el compositor de los versos debe seguir la estructura de los últimos versos del compositor anterior. Esta ponencia es una especie de pie forzado. En una visita a Chile, Sergio Andrade vio la cueca sola, esta danza, y conmovido por esta performance me instigó... Ok, entonces Sergio vio la cueca sola en Chile y conmovido me instigó a hablar aquí de ella. Espero que estas palabras le hagan justicia a la invitación. Bueno, como ven, falaré en español. Pido perdón de antemano. Voy a falar muito despacito. El 18 de septiembre de 1979, día de las fiestas patrias en Chile, la dictadura militar publicó el decreto número 23. Este decreto, raramente festivo y afirmativo, declaraba a la cueca la danza nacional. El decreto dice, entre otras cosas, que la multiplicidad de sentimientos que en la cueca se conjugan reflejan el ser nacional en una expresión de auténtica unidad. Este decreto es expresión del totalitarismo de las políticas de visibilidad y movilidad de la dictadura que funcionó por 17 años y cuyo legado, desafortunadamente, seguimos sintiendo en el Chile actual. La dictadura cívico-militar fue totalitaria en todos los sentidos de la palabra, sobre todo en cuanto intenta representarse como una totalidad expresiva, un todo sin fisuras, como un alma monádica donde las imágenes y movimientos fisurantes no aparecen o no tienen que aparecer. Para expresar la totalidad es necesario el control más absoluto del movimiento y de lo visible. Y la cueca, mediante este decreto, será instrumental para eso. De allí en adelante, la cueca y la coreografía de la cueca que decreta el régimen estarán allí para expresar esa unidad del alma nacional.
Mas este decreto, que se refiere a la danza, a la coreografía, a la expresión corporal en tiempos de dictadura, no aparece de la nada. Es una defensa de la dictadura contra otros movimientos político-corporales resistentes. Es una respuesta que paradójicamente no responde a las preguntas que le hace la resistencia fisurante, sino una reacción que intenta tapar preguntas. Así, este decreto declara y al declarar borra. ¿Dónde están? Esta pregunta, ¿dónde están?, cambió las coordenadas de la política de izquierda en Chile y gran parte de Latinoamérica a finales de los años 70. ¿Dónde están? La pregunta surge en Chile a raíz de la desaparición forzada de miles de personas en el contexto de la dictadura cívico-militar. Esta pregunta, ¿dónde están?, no puede ser pensada sino desde su constante repetición. Su singularidad, digamos, es la de ser una insistencia que debe ser repetida. ¿Dónde están? La práctica autoritaria, terrorista de la dictadura funciona mediante el control más absoluto de los cuerpos. Mas no hay que pensarla solo como el disciplinamiento de cuerpos en y para su presente. La dictadura es, sobre todo, el disciplinamiento de cuerpos que se han movilizado por largo tiempo. Cuerpos obreros y campesinos que componen una política emancipatoria durante más de un siglo. Es una reacción de las élites chilenas y los poderes imperialistas del norte hacia lo que ven como un juego de niños que se ha salido de control. Es una coreografía correctiva de cuerpos y voces vistos como pura indisciplina, una vuelta a la disciplina de la estratificación de clase, cada uno en su lugar, en nuestro baile, en nuestra cueca. El cuerpo del trabajador para el trabajo, no como cuerpo colectivo movilizado. La manera más dramática en la que se dispone de este cuerpo indisciplinado es mediante la desaparición de personas. La dictadura chilena asesinó y desapareció alrededor de 3.000 personas. Dentro de estas, 127 extranjeros. 5 eran compañeros brasileños. ¿Dónde están? ¿Dónde está Jane Vanini? ¿Dónde está Luis Carlos de Almeida? ¿Dónde está Nelson de Sousa Col? ¿Dónde está Tulio Roberto Cardoso Quintiliano? ¿Dónde está Vanio José de Matos? La desaparición tiene el objetivo de eliminar la política emancipatoria, de eliminar también la disidencia. Y sin embargo, la resistencia y la disidencia no dejan de aparecer, insisten una y otra vez. Insisten sobre todo al mostrar el mismo acto de borradura que la totalidad expresiva de la dictadura pone en pie. 2 ejemplos de esto. 1. En 1984, la dictadura prohíbe a varias revistas de oposición la publicación de imágenes con la intención de disminuir el impacto de la imagen de cuerpos indisciplinados que protestan, que se le enfrentan. Mas las revistas censuradas responden no produciendo solo texto disidente, sino también mostrando la borradura, la censura, representándola. Se trata de mostrar, positivar la desaparición y la borradura. 2. A partir de finales de los años 70, las mujeres de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos hacen una serie de protestas encadenándose en lugares emblemáticos para su lucha. Allí no solo protestan y demandan respuestas del régimen, también hacen visible las políticas del movimiento de la dictadura, el encadenamiento como la visibilización de la coreopolicía dictatorial, de la falta de movimiento que el movimiento cotidiano esconde. Y la pregunta ¿dónde están? Es una de las figuras más poderosas y la que más insiste, se itera, circula. ¿Dónde están? Es esta una pregunta que se establece como demanda. Me refiero aquí a una demanda como una exigencia hacia el otro, una demanda que exige del Estado autoritario una respuesta. Pero este es un Estado
que es incapaz de dar respuesta a esta exigencia. Es decir, la dictadura como régimen antidemocrático, como coreografía y régimen de visibilidad, no va a contestar la pregunta como tal régimen. La pregunta demanda ¿dónde están? Es entonces una pregunta que demanda del otro no solo una respuesta, sino su transformación más absoluta, su aniquilamiento. Esta es una pregunta que mientras sigue existiendo muestra el escándalo de la situación social y política y demanda la anulación de las condiciones materiales del presente. El cuerpo, su localización, están al centro de la pregunta. Se demanda la aparición de un cuerpo, de miles de cuerpos, cada uno con un nombre propio. La aparición de una persona de la que se niega su existencia hace urgente la visibilidad de la pregunta demanda por todos los medios que sean necesarios. Y es así que la pregunta, desde sus comienzos, se suplementa con imágenes, con fotografías de los rostros, de la mirada de aquellos que no aparecen. Ante la negación de la fisura, ante la negación de la misma existencia de estas personas, el retrato es suplemento y la traza que ayuda a activar la pregunta. El archivo visual comienza a circular, a convertirse de corpus en cuerpo, de objeto de inscripción en acontecimiento, junto a esos cuerpos que enuncian la pregunta. Se hace aparecer un cuerpo mediante un suplemento, mas al mismo tiempo que esto sucede, aparece otro cuerpo, el cuerpo que hace la pregunta, el cuerpo individual y colectivo del familiar del detenido desaparecido, de su compañera o compañero, de su hermana, de su hija. Estas mujeres no solo enuncian la pregunta, sino que se pegan la fotografía del desaparecido al pecho. Esta pregunta desborda la persona gramatical. ¿Dónde están? Es también un ¿dónde estoy?, enunciada por el cuerpo sujeto ausente. Y es también ¿dónde estamos? ¿Qué tipo de presente es este? Es pregunta, demanda, denuncia. La figura de la colectividad es crucial en esta demanda. Se trata siempre de más de uno. Es una pregunta que asume al menos un dos. La coreografía dictatorial es siempre la de un uno. Una nación, un pueblo feliz, una homogeneidad absoluta, un alma nacional, una cueca. Es un uno irrepetible y excepcional. Ante la erradicación de las fisuras, la pregunta adosada a los pechos de las compañeras de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos es también una afirmación de un movimiento colectivo de los cuerpos que se afirma en medio de una falsa totalidad. La cueca, la danza. La cueca es una expresión musical, poética y de danza popular en Chile. ¿Sí? No es el calzoncillo, ¿sí? Es una danza. Hay muchas teorías sobre su origen, ¿no? Lo que sabemos con certeza es que en el siglo XIX ya era popular bailarla en fiestas, bares y prostíbulos. La cueca es danza y es música. Es una composición musical de instrumentación variable. Lo que nunca falta es la guitarra y, salvo raras excepciones, el pandero. Se suele dividir la cueca chilena entre cueca urbana y cueca campesina. La cueca urbana canta sobre la experiencia de la marginalidad urbana y en este sentido siempre se le ha adscrito un carácter contracultural y subversivo. Algo que la cueca urbana incorpora, fiel a sus orígenes en el prostíbulo, es el piano. Aquí un ejemplo para... La cueca campesina, o cueca guasa,
es una cueca que le canta a las bellezas del campo y los valores nacionales que suelen ser celebrados por el nacionalismo. Esta es la cueca de la que el decreto 23 de la dictadura está hablando. La dictadura coopta esta expresión de la cueca, pues los modos de bailar estos tipos de cueca también varían, así como varían sus instrumentaciones. Aquí un ejemplo de cueca guasa oficial. Ahí tienen una idea. Algunos de los rasgos coreográficos que todas estas formas comparten es que es un baile siempre de a dos. Usualmente un hombre y una mujer. El pañuelo siempre está, el pañuelo, ¿no? Es la marca de que estamos bailando una cueca. No importa si sabemos o no danzarla, si sacamos el pañuelo, ya estamos en la cueca. Es un baile de cortejo amoroso y por mucho que se la haya limpiado en sus versiones oficiales, tiene un componente erótico. Aquí un ejemplo de cueca campesina no oficial. Mi vida y el gallo de mi vecina en sí, tiqui 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 mueve la colita en sí, el gallo y su pecho rojo, tiqui 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 mueve la colita en sí, el gallo y su pecho rojo, mi vida ya en la cuadra, por la mañana en sí, tiqui 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 mueve la colita en sí, arriba no saca la rojo, tiqui 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 mueve la colita en sí. El gallo de mi vecina, el gallo. La cueca, como se verá, no importa su circunstancia, va a estar asociada a espacios de celebración. De hecho, en español chileno, que no es español en realidad, cueca y fiesta son dos palabras que a veces son intercambiables. Ok, ahora sí, la cueca sola. La cueca sola es, quiero proponer aquí, una forma danzante de la pregunta ¿dónde están? Y como forma de esta pregunta, entra en el imperativo político de la insistencia, de la repetición sin descanso. Es una performance que se sitúa como pregunta utilizando todas las estrategias que la resistencia va utilizando a lo largo de la dictadura: imagen, rostro, movimiento, fisura, colectividad. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos surge en 1974. Esta es una agrupación construida y constituida por mujeres que buscan a sus familiares. En 1978, en el contexto de la primera gran campaña por los derechos humanos, algunas de estas mujeres deciden formar el grupo folclórico de la agrupación. Algunas tocan la guitarra, otras solo cantan. La primera aparición de la agrupación folclórica es de 1978 en un evento para celebrar el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y allí las mujeres bailan por primera vez la cueca sola. Es importante decir que la performance del grupo comienza siempre, tal como cualquier intervención pública de las mujeres de la agrupación, con su presentación. Es decir, generalmente, mi nombre es, soy hermana o hija o esposa de detenido, desaparecido en tal lugar y tal día. Las mujeres, como decía, suelen llevar la fotografía de su familiar desaparecido en el pecho cuando cantan, tocan o bailan. La cueca sola es una cueca compuesta por Gala Torres, una de las integrantes del conjunto folclórico. La letra nos habla sobre la pérdida y la desaparición por la desesperación, por la desaparición de un ser querido. Nos habla también de crear conciencia. Dice así: mi vida en un tiempo fui dichosa, mi vida apacible eran mis días, mi vida más llegó la desventura, mi vida perdí lo que más quería. Me pregunto constante dónde te tienen y nadie me responde y tú
no vienes. Y tú no vienes, mi alma, larga es la ausencia, y por toda la tierra pido conciencia, sin ti, prenda querida, triste es la vida. Una de las integrantes del grupo se separa del grupo, pasa adelante, saca su pañuelo y comienza a bailar la cueca, completamente sola. Sin compañero que la acompañe en la danza, la bailarina va contorneando con su movimiento su ausencia. Esta danza, como podrán apreciar, transforma y subvierte los rasgos principales de la cueca. El dos del baile tradicional se transforma, al menos a primera vista, en uno. Y la fiesta se transforma en una escena circunspecta de luto, un luto imposible, y por eso una escena demandante y denunciante del escándalo del terrorismo de Estado. El luto imposible es quizás significado por la vestimenta nunca completamente negra. Al repetir la estructura de la cueca, al ser en todos sus detalles una cueca, el uno de la mujer bailando solo dibuja una presencia ausente. Entonces el uno es un dos, a la vez coreografiado e imposibilitado por el terrorismo de Estado. Es una ausencia que se denuncia, pero también es una demanda por la restitución del cuerpo escamoteado. Esta no es, entonces, una danza que mira a un pasado irrevocable, sino que denuncia el escándalo de la coreografía del presente y afirma la potencialidad de una democracia por venir, donde esta cueca sola sería superflua. El ausente aparece en la fotografía en el pecho de la mujer danzante y su nombre, todos sus nombres, han aparecido en la presentación de las performeras. Al mismo tiempo, estos dos cuerpos, uno presente, movilizado, y el otro ausente, desaparecido, es suplementado por el colectivo del grupo folclórico. Pues la cueca sola no se baila nunca sola. Se baila con el compañero desaparecido y junto a otras mujeres que constituyen una colectividad resistente y demandante. Es una expresión colectiva que intenta, mediante la aparición de la ausencia, demandar la aparición del compañero de baile, de su restitución. Es una danza que repite una coreografía nacional y muchas veces nacionalista y que la subvierte intentando aparecer la desaparición. La cueca sola, como forma danzante de la pregunta ¿dónde están?, nos pone de lleno en la encrucijada entre la presencia y la desaparición, la singularidad y la repetición, que está claramente relacionado con discusiones que tratan el carácter ontológico de la performance y la danza. Me gustaría brevemente pensar la cueca sola frente a estas discusiones. Marc Franco ha planteado que es un dato aceptado en la teoría de la performance que no hay dos performances iguales. La danza tampoco logra constituirse a sí misma y un signo de este fracaso es su famosa desaparición, su adherencia al momento. Sin duda, debido a su carácter efímero, hay un fracaso constitutivo en la performance y la danza. Más lo que me parece hacen enunciados como este es poner a la danza y la performance como excepciones. Es decir, hay un excepcionalismo, muchas veces planteado como rasgo ontológico, que se plantea en contraste a otros modos de representación que sí lograrían constituirse, modos de representación que lograrían una estabilidad simbólica. Estos serían modos de representación que podrían reproducirse más de una vez, idénticos a sí mismos, como la imagen, por ejemplo. Quizás el planteamiento más famoso de esta idea la da Peggy Phelan en su libro Unmarked. Estoy seguro que la mayoría aquí conoce este pasaje. Dice Phelan: la única vida de la performance está en el presente. La performance no puede ser guardada, grabada, documentada o participar en la circulación de representaciones. Una vez que hace esto, se transforma en otra cosa que performance. En la medida en que la performance intenta entrar en la economía de la reproducción, traiciona y aminora la promesa de su propia ontología. El ser de la performance deviene por medio de la desaparición. Este pasaje delinea claramente, como sin quererlo, el excepcionalismo del que estoy hablando.
La imagen aquí es el aparato de registro por antonomasia, el mecanismo de reproducción que traiciona la promesa de la ontología de la performance, el aparato que transforma la performance en otra cosa. Este excepcionalismo está supeditado a una visión de la performance como nostalgia en acto. En su duración, la performance o la danza nos estaría entregando su pura desaparición, ese fracaso de constitución del que habla Frank. Esta nostalgia, me parece, está articulada a un criterio modernista de autenticidad. Si la performance es auténtica, es irrepetible, y esa irreproducibilidad produce que la performance sea testigo de su propia desaparición y así que cumpla la promesa de su ontología. Más, ¿cómo conciliar esta estructura ontológica con la práctica política? Me parece a mí que la política no puede funcionar circunscrita a ningún tipo de autenticidad. La práctica política descansa en repeticiones que se oponen a sistemas de visibilidad y movilidad que también funcionan en la reproducción. Si un acto político se sustrae a su pureza, a su pura singularidad irrepetible, es incapaz de constituirse como enfrentamiento a sistemas de representación simbólica que, como la dictadura chilena, se plantean como sistemas clausurados. Como dice Walter Benjamin, hablando de la obra de arte, el instante en que el criterio de la autenticidad deja de ser aplicable a la producción artística, a la performance, podríamos decir, la función total del arte se revierte. En vez de estar basada en el ritual, comienza a estar basada en otra práctica, la política. Asumir la imagen como objeto de representación estable y su reproducibilidad como la repetición de siempre lo mismo, no toma en cuenta la misma vida del documento, su capacidad de performar en un espacio de visibilidad, el hecho de que la imagen tampoco logra constituirse completamente. La imagen es, a pesar de todo, como ha dicho Lydie Huberman. En el contexto de la dictadura, esto es crucial. Como plantea Ángeles Donoso, en este contexto las fotos fueron, en el contexto de la dictadura, ¿no? Las fotos fueron no solamente diseminadas en diferentes medios y espacios, revistas, documentales, catálogos, murales, sino que también alteradas e incluso transformadas en otra cosa, fotocopias, retratos dibujados o cuadros vacíos. La proliferación y el desplazamiento de estas imágenes a través de diferentes plataformas y medios fue crítica en cuanto le permitió a ciudadanos, instituciones de derechos humanos y la prensa independiente seguir denunciando y haciendo visible los crímenes y abusos perpetrados por los militares. La cueca sola, como vimos, introduce la imagen fotográfica a la performance, el rostro del desaparecido en el pecho de las performeras, demostrando el poder performativo de una imagen. Pero más allá de esto, la cueca sola, como toda la práctica política de la agrupación, va a constituirse en una insistencia. Su modo político es la reproducibilidad por todos los medios necesarios. Y la cueca sola, como veremos, entra en espacios de reproducibilidad y de diseminación como la fotografía y el video. Esto me lleva a plantear que al menos en el caso de la cueca sola, como forma danzante del dónde están, la danza como política debe traicionar su ontología. Su diferencia debe ir más allá de sus límites. ¿Para llegar a dónde? A una democracia en la cual esta danza sería imposible, superflua y escandalosa. El segundo punto que quiero brevemente establecer tiene que ver con la desaparición misma. La cueca sola está siempre afirmando su escándalo y el deseo de su anulación en una democracia por venir. La pregunta ¿dónde están? Afirma el hecho, negado por la representación totalitaria, de que hay desaparición. Afirma este hecho y lo denuncia intentando positivizarlo. Tal como los cuadros vacíos en las revistas de oposición, tal como las cadenas que inmovilizan los cuerpos de las mujeres en sus protestas callejeras, la cueca sola intenta mostrar la desaparición. Aunque como toda danza, la cueca sola muestra su carácter de traza, no se relaciona con la desaparición en la forma de una nostalgia por un acontecimiento que va desapareciendo, sino que como un hecho que está sucediendo fuera de sus límites y que debe parar. Esto, por supuesto, va a hacer que ella misma quiera ser consignada para su insistencia más allá de su presente en acto.
porque el presente de la cueca sola no es un puro presente, como querría Phelan, es un presente que se proyecta hacia el futuro en su feroz denuncia como presente asesino e inaceptable. De nuevo, la cueca sola se plantea a sí misma como denuncia del escándalo de un presente y necesita decirlo de todos los modos posibles. No hay duelo en esta coreografía porque el duelo es imposible. No hay cuerpo. Y hasta que no haya aparición, esta danza y la pregunta que establece seguirán insistiendo. Así la cueca sola itera de diversos modos. En fotografía, por supuesto, pero también en, por ejemplo, arpilleras. ¿Sí? Y finalmente entra al registro audiovisual en la campaña del plebiscito de 1988. Ese año, la dictadura, forzada por años de movilización de chilenas y chilenos en las calles, llama a elecciones. Se vota sí a 8 años más de dictadura. Se vota no para convocar a elecciones. La dictadura permite a la oposición hacer una campaña televisiva. Es en este contexto que aparece la cueca sola. Soy madre de Alfredo Rojas Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa de Enrique Cursi Garavena, de Newton Morales Saavedra, de Augusto, detenido. Soy madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro. Detenida y desaparecida el 27. Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. De usted depende que nunca más vuelva a ocurrir. No más desaparecido. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. El ¿dónde están? De la cueca sola ahora se suplementa con un no más. Y no debemos pasar por alto el suplemento que la entrada en la imagen televisiva produce, porque como toda iteración, este video introduce diferencias. La más importante, a mi manera de ver, es la multiplicación de los nombres a través de su superposición utilizando reverberación. La inconmensurabilidad de la pérdida queda amplificada a través de esta intervención audiovisual. Ahora la cueca sola alcanza una diseminación nunca antes vista, oponiéndose de pasada masivamente a la cueca del régimen, la del decreto. La posibilidad de esta democracia se hace posibilidad material cuando la democracia parlamentaria vuelve a Chile. El 12 de marzo de 1990, día en que asume Patricio Aylwin como presidente democrático de la nación, se organiza una concentración que llena el Estadio Nacional, lugar icónico del deporte, más también ex campo de concentración, centro de tortura y exterminio. Ante un estadio lleno y con transmisión directa en la televisión, aparece nuevamente la cueca sola, la que, como verán, es transformada por su entrada a la imagen y a los sistemas de reproducibilidad. La reverberación de la campaña de televisión aparece aquí y el sonido es pregrabado. El trabajo de edición en vivo también es muy importante. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo, esposa de Enrique Cursi Garavena, de Newton Morales Saavedra, y Augusto, detenido y madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro. Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973.
Para terminar, en un minuto, bien emotivo simplemente quería terminar mostrando un par de repeticiones más de esta cueca. Esto es de 1989, de las Yeguas del Apocalipsis, un grupo de performance queer. Y esta performance se llama La Conquista de América. Y Pedro Lemebel y Francisco Casas bailan una cueca con headphones y pisan vidrio molido, ¿no? Entonces van bailando la cueca y van manchando el mapa de Sudamérica con sangre, ¿sí? Y es una clara alusión a la cueca, una otra transformación. Y por último, este es un video silente, ¿no? del colectivo Cueca Sola. Ahora es un colectivo que sigue bailando la cueca sola, y ahora incorpora no solamente la urgencia y la denuncia a detenidos desaparecidos durante la dictadura, sino a desaparecidos en democracia y violencias estatales, sobre todo la violencia contra el pueblo mapuche, ¿no? Entonces quería terminar con eso. Obrigado. Bravo. Bom, então, nesse momento, eu gostaria de convidar a professora Ivania e de convidar o professor César para a gente abrir uma roda de debates, para a gente conversar um pouco sobre as memórias, as permanências, as tecnologias, a cultura digital, a memória política, enfim, para a gente fazer um pouco, conversar um pouco aqui sobre as questões que foram apresentadas. Alguém quer começar? Então, eu vou começar fazendo uma provocação enquanto todo mundo fica menos tímido. Eu tenho muitas questões, na verdade. Eu passei a semana com muitas questões, porque quando eu estudei memória, tem dois conceitos que me chamam muita atenção e que eu acho que a gente pode brincar um pouco aqui para fazer uma transposição entre os conceitos que vocês apresentaram. Tem um autor que chama Pierre Nora, que ele trabalha com o conceito de lugar de memória. E ele diz que o lugar de memória não precisa necessariamente ser um lugar físico. Ele é um lugar que é simbólico, que porta uma série de questões, significados, sentidos, inclusive sociais. E aí eu venho trabalhando com a ideia de que o nosso próprio corpo é um lugar de memória, né? Então, assim, se a gente puder pensar as novas tecnologias e essa cultura digital no nosso corpo como um lugar de memória, se a gente puder pensar a cueca sola, né, assim, como um lugar de memória, como a gente pode avançar para pensar essa legitimidade da dança na sociedade? Porque, como a professora Ivani falou, a gente ainda está caminhando, né, enquanto o campo, no Brasil, pelo menos, né, assim, pensando aí o campo de uma forma mais ampla, como o Bourdieu pensou, o campo da dança ainda tem uma dificuldade de se legitimar socialmente, de ser entendido como uma profissão, como uma área autônoma, de estar um pouco além ou um pouco não tão imbuído daquele conceito de uma dança clássica tradicional de um teatro italiano. Então, a própria performance ainda tem muitos estranhamentos. E a gente vive hoje na cidade do Rio de Janeiro um momento em que trabalhar com performance, por exemplo, está muito delicado, porque a gente tem não posso chamar aqui de uma ditadura velada, mas a gente tem, sim, uma grande onda reacionária crescendo. Então, pensar esses corpos expressivamente tem sido muito difícil. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa ideia de pensar esses corpos como um lugar de memória e resistência para o presente, mas também para um futuro que não precisa ser tão distante, né? Uma geração depois que vai estar pensando isso. Eu sempre digo que eu tenho pena dos historiadores, que vão ter que contar o que a gente está vivendo para as próximas gerações, porque a gente vive um momento político muito complicado aqui no Brasil. Então, assim, como é que a gente pode pensar esses corpos como produtores de memórias, mas de memórias que são ali uma possibilidade de legitimar esse campo enquanto um campo autônomo, profissional, enquanto um fazer que não está desconectado de forma nenhuma desse contexto
político, desse contexto social, né, para a gente romper um pouco essa ideia de que dançar é somente entretenimento, né? Pode ser também, mas como a gente rompe com essa ideia de que existe ali uma memória que não pode ser desconectada da cueca solo, por exemplo. Você não pode falar disso sem falar do contexto no qual ela foi criada, né? Então, como a gente entende e expande as nossas possibilidades de ver a dança socialmente. Não sei se me fiz entender. São muitas questões, né? Voy a seguir falando en español. Acá. Lo que se me ocurre ahora responder es que la memoria, creo que hay dos cosas. Una es darle importancia colectiva a la memoria. Ese es como el primer gran paso. Pero luego está el problema de la memoria institucionalizada y la memoria política. Y la memoria que tiene que mantenerse como lucha y como enfrentamiento. O sea, la memoria que produce disenso y que produce lucha física, ¿no? Y la danza y la performance me parece que en sus mejores expresiones representan la lucha física con el espacio, ¿no? Ahora, la cuestión de la memoria entonces no puede ser como una memoria cautiva, ¿no? Porque suele cautivarse la memoria. Por ejemplo, la cueca sola. Ahora el colectivo Cueca Sola baila la cueca y la danzan gente que se identifica de distintas maneras de género, digamos, ¿sí? Mujeres, hombres, mujeres trans, hombres trans, ¿sí? Y hay un grupo de la izquierda más tradicional ligado a la agrupación que están muy enojados con esto, ¿sí? Porque piensan que que la cueca sola es un lugar que ya pasó, ¿no? Es algo que no hay que tocar porque es muy intenso y muy sagrado, en el fondo. Pero no puede ser sagrado porque es política. Es como, ¿cómo vamos a empezar a guardar, a cuidar el santuario de una cosa que se creó, que se hizo justamente para romper todo tipo de santuarios? Es como... Entonces eso me parece a mí que es muy importante. Y lo otro de este cautiverio, me parece a mí que cuando se habla de imagen como si fuera cautiverio, como el registro de una performance, como finalmente cautivamos la performance, siendo que la imagen se mueve y circula y se transforma todo el tiempo, cada vez. Entonces, verla como este archivo estático, ¿sí? Dividirla, sacarla de la danza, sacarla de la performance, como si fuera el otro de la performance, me parece a mí que es un error total y es antipolítico, o es política conservadora. Es política conservadora que separa lo que es conservar y lo que es actuar y moverse, ¿no? Eu pego pela fala, pelo final aqui. Acho que a primeira coisa, da forma, do lugar da onde eu penso, com os conceitos que eu passei para vocês, é pensar em memória, ou deixar de pensar em memória, como algo fixo e parado, né? A memória não é algo que está atrás, parada, fixada e que não evolui. A memória é algo vivo, né? Ela não é algo que está numa gaveta, empoeirada, guardada. E isso eu estou falando em todos os sentidos. Seja a foto do meu tataravô, se fosse assim possível, não é? A foto de Aristóteles, como tem numa piadinha no Google, mas isso é uma outra história, né? Então, assim, mesmo aquela imagem não está parada. O jornal que eu mostrei para vocês do Livingstone, ele não está parado. Aquilo lá aconteceu no século XIX, mas fala de um problema seríssimo da escravidão e de toda a questão, né? Tem um artigo agora que saiu atualmente falando, né? Não é preciso falar mais da escravidão, é preciso falar do racismo. Isso sim. Então, assim, toda informação, seja ela a da memória ou da previsão,
todas elas estão inteiramente, o tempo inteiro, em fluxo de movimento. Por quê? Porque o contexto é situado. Então, você pode ter a grande maravilha que mudou e fez chegar ao cinema, parará, que é a fotografia. Ó, que tecnologia que captura esse instante. Ok, ela capturou esse instante, ela criou aquela memória daquele instante, só que essa memória ela vai estar sempre situada a cada momento. Então, né, a La Cueca, ela sempre será uma nova La Cueca. Aquela ideia, aquela potência política, ela vai estar sempre sendo, porque não tem outra forma, não tem como a gente segurar e fixar nada, inclusive a memória que você colocou no seu corpo. Então, essa memória que a gente coloca no corpo, quando fez muita aula disso, aquilo lá entrou, muita aula aquilo lá está o tempo inteiro sendo transformado. Não tem nada que está... e essa, né, a grande desgraça do ser humano, que ele não consegue viver com essa cruel realidade que é: estamos o tempo inteiro em constante atualização e mudança. Diz Damásio, não é? A gente não tem um eu. Esse eu que a gente acorda todo dia e sabe que esse eu sou eu, é porque todo dia eu consigo reviver todas aquelas coisas que fazem eu ser eu, em todas as minhas condições desse meu eu, que não é o ela e que não é o outro. Então, não tem nada parado. Então, quando se permanece muito na questão da memória nesse sentido, para mim, ela cai nesse grande temor, né? No temor de perceber que as coisas estão em constante mudança, né? E a dificuldade que traz tudo isso. Em primeiro lugar, muito obrigada, né? Gratidão para vocês, porque vocês falaram, eu já estou meio que sem ar aqui, tipo, o evento é enorme ainda, na primeira sessão a gente já vai sair daqui muito cheio, né? A minha pergunta é para a professora Ivani. Achei muito interessante isso que você trouxe, e a minha dúvida é em relação ao Big Data, que você falou, né, sobre o Big Data com a dança. E aí, principalmente nessa questão de o Big Data, que é a grande nova tecnologia, né, da parte de dados e tal, como é que a gente pode relacionar esse Big Data com a dança? Eu fiquei meio assim, meio na dúvida. E quem é essa pessoa que pesquisou, passou rapidinho, aí eu não consegui ver, essa pessoa que fala um pouco do Big Data junto com a dança? Não, algumas coisas, pessoal, né, ela só me deu 30 minutos, então tentei dar o máximo possível para vocês, não é? Mas é assim a história. A questão, assim, no Big Data não dá para dizer que é a coisa, né? Mas é uma das coisas que a gente tem hoje. A gente construiu essas várias historinhas para nos estendermos neste mundo. E, sim, a gente cria o quê? Uma grande quantidade de dados. Isso é o Big Data. O que você faz com essa grande quantidade de dados? Então, um exemplo que eu trouxe, não que seja o objetivo primeiro dele, o objetivo dele, Forsyth, quando fez o Synchronous Object no EICAD, na Ohio State University, junto com a Nora Zigershaw e com a Maria Palazzi, o objetivo deles era estar... é a primeira frase de abertura do site, né, dessa plataforma, o que mais esse corpo físico, né, essa movimentação física pode se parecer, ou alguma coisa do gênero, mas é isso que ele está querendo chamar a atenção. Você tem um espetáculo, você tem esse corpo, o que é que está ali por trás? E quando ele pega a obra, né, que ele coloca para dissecar naquele lugar, não significa que você está tendo a obra, que aqui junta com uma das coisas que César falou, né? A obra é a obra. Quando você faz essa outra coisa, você está tirando o quê? Produção de conhecimento ali também. Não que a obra não seja nela mesma um conhecimento, mas a partir da possibilidade que você tem de extrair aquelas informações que são da dança, não é de uma outra coisa, está ali naquele corpo. As formas como ele orquestra tudo aquilo, como toda aquela questão é organizada. Então, para ele fazer esse projeto, ele contou com uma alta tecnologia, tudo mais, mas, assim, mais do que tudo, ele retirou essas informações para dialogar com esse campo transdisciplinar.
né? Como que a gente trabalha com essas outras várias esferas, mas para falar desta coisa, a partir desta coisa e com esta coisa. Então, o Big Data, nesse sentido que eu trouxe para falar da dança, por uma via, que foi a do Foresight, que eu acho, do Synchronous Object, que você falou, foi por esse lugar. Mas eu acho que ele também está quando a gente pega todas as outras possibilidades de um sistema interativo e você tem uma dança ali e que está acontecendo muito mais do que né, eu estar aqui disparando com a minha movimentação enquanto eu danço, o áudio, a luz ou mesmo a conexão com o outro. Ali está rolando também uma questão de Big Data. E o que é que importa para mim? Saber como que o meu corpo se relaciona com aquele Big Data. Isso tem um acelerômetro, por isso que a gente consegue, né, usar o GPS, ok? Então, ele tem toda essa leitura. Só que o meu corpo, a leitura ele está assim. Se ele está aqui, ele está fazendo um eixo, aqui ele está fazendo um outro eixo e assim sucessivamente. Agora, o seu corpo não faz mesmo quando eu estou subindo o meu braço aqui, ele não está indo desse eixo Z para o meu eixo Y sem passar um pouquinho pelo X, está sacando? Ele sempre passa por todos. Então, o Big Data, nesse sentido, é quando eu estou trabalhando com a tecnologia, não me importa o software, me importa o que eu aprendo na minha ignição motora para entender como que essa minha movimentação pode criar sentido, percepção e tudo mais. Então, o Digital Humanities ele está nesse lugar. Como que você pode usar essa tecnologia para você entender outras camadas, outras possibilidades e outros conhecimentos que estão escondidos. Daí a analogia que eu fiz do jornal com os escritos de Livingstone, e aí você pode, com aquela tecnologia, entender o que aquele conteúdo está te trazendo. Bom dia. É irresistível não falar da emoção que o seu trabalho transmite, né? Que é uma coisa muito impressionante para quem viveu a ditadura, né? E que ela é muito viva aí, nesses corpos que são, ao mesmo tempo, máquinas de guerra e são máquinas desejantes de muita potência, né? Como transitam esses corpos entre máquina de guerra e algo que, digamos de uma forma muito simplificada, é da paz, né? E eu fiquei aqui pensando, muito provocada, em quão potente é esse trabalho para ser desdobrado em outras danças, não é? Quantos brasileiros faltam na roda do samba e continuam faltando. E como ele é potente para hoje, né? Aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre se tem muito mais desdobramentos disso, repicando ao longo dos outros lugares, não é? E acho que isso é uma coisa que interessa muito profundamente, né? E o seu trabalho me interessa muito profundamente também, porque eu acho que o nosso caminho é ser ciborgue, querendo ou não, né? Sim. Mas, por enquanto, os acoplamentos são externos, né? Daqui a pouco eles vão ser acoplamentos internos. E acho que essa também é uma potência do corpo que dança completamente assombrosa, né? Tem um pensador brasileiro que eu gosto muito, que é o Laimé Garcia dos Santos, né? E que é muito provocativo nisso, né? E eu acho que é isso. Eu acho que para um curso que também tem essa potência, essas são algumas reflexões que apenas são provocativas. Muito obrigada. Foi uma linda apresentação. Muito obrigada. Oi, eu tinha uma pergunta, era sobre Big Data também. Porque o Big Data, geralmente, quando eu, assim, estudando mesmo Digital Humanities e tudo, ele é sempre tido como algo que é tomado assim, por grandes corporações e que é usado como moeda de troca de um acesso assim, afetivo do corpo e de poder assim, lidar preventivamente com o que esse corpo requeria e poder modular esse desejo de alguma maneira. E aí eu fiquei pensando como que você pensa essa tomada do Big Data para numa maneira menor, assim, que eu fiquei pensando até num Small Data, assim, que são dados mais palpáveis, assim, que não são
tomados assim para uma capitalização desse corpo e do que você pode fazer com ele. Então eu queria ficar sabendo isso também, e eu também queria perguntar uma relação assim, como vocês veem essas noções de presença e ausência no trabalho de vocês dois juntos, porque a gente que tem muito uma ausência do corpo, né, do corpo que foi tomado, que foi desaparecido, e ao mesmo tempo tem no trabalho da Ivani uma ideia de não de uma ausência, mas de uma telepresença, de uma outra presença que está ali. Então, como vocês acham que funcionaria essa telepresença, talvez, com essa ideia assim de Big Data, que é uma ideia também, outra de Big Data, né, no trabalho do César, no pensamento da Cueca, assim, que seria esses dados que vão se mantendo e que também se permanecem, quase como nessa finca do corpo também, né? Que é fincado nesses outros corpos que estão dançando sozinhos e que é marcado ali estético-politicamente. Bom dia e obrigado pela apresentação de vocês. Eu fiquei muito comovido vendo essas imagens agora, e as minhas perguntas, na verdade, vão bem junto com o que ele acabou de perguntar. Eu tinha uma pergunta especialmente para o César, porque eu gosto muito de como você se volta para Peggy Phelan e para o Mark Frankl, né, para pensar essa ideia de desaparição e mesmo essa ideia de uma autenticidade do momento e como você critica isso. Eu acho que isso é muito bem-vindo. E dentro disso, me parece que tem uma outra proposição de presente que você faz, da ideia de presente, que eu sei que você já falou um pouco ali, mas seria muito bom se você conseguisse desdobrar um pouquinho mais, que eu acho que tem aí uma ideia de, sei lá, de um presente expandido, de um presente que eu fico especialmente interessado, principalmente dado o viés político do que você está propondo. E se eu pudesse só pegar uma perguntinha rápida para a Ivani, que também acho que vai nessa vertente, que eu fiquei bastante interessado vendo o seu trabalho, Ivani, e todo esse trabalho com a Big Data que você está trazendo e tudo. E eu fiquei pensando, porque como tem uma questão muito interdisciplinar, né, tem um lugar aí muito forte da dança, mas tem um lugar muito forte do cinema também, né, e de um tipo de dramaturgia pensada pela imagem, pelo cinema. E dentro disso, parece que quando a gente pensa, pelo menos pelo cinema, né, a ideia dessa arte interativa, uma das questões que me parece que ficam fortes ali em termos de produção dramatúrgica é que há um forte processo e um longo processo no cinema de tentar tirar a ação do encadeamento de ação e reação, né? Em algum lugar, a arte interativa, pelo menos no início dela, ela coloca de volta esse mecanismo, né? Quer dizer, eu ajo de uma certa maneira e isso cria um tipo de reação, ou isso cria um tipo de imagem. Quer dizer, e eu fico me perguntando se isso é uma questão que passa pelos seus estudos, se você teria alguma coisa para adicionar em relação a isso. Ficaria feliz em ouvir. Bueno, obrigado por las preguntas. Y tan difíciles las preguntas. Y son varias. Pero, diría que primero, para suplementar lo de la digitalidad, es un poco caricaturesco, ¿no? Pero lo digital funciona con una presencia y una ausencia, ceros y unos. Desde el programa, me parece, desde el metalenguaje, ya funciona con una idea de presencia y ausencia que es importante, me parece a mí. Y eso me lleva a decir como una cosa que me parece importante para que se puede empezar a responder varias de las cosas que me preguntaron, y es que el presente o la presencia nunca es plena. Yo creo, me parece a mí, que no hay presente que se consuma, no hay estabilidad en un presente ni en una presencia. Sí, en el momento en que asumimos que hay una presencia total de la imagen o de la danza o del presente, como un presente todo, ahí es donde entramos en totalitarismo, y también se nos cierra el presente para el presente y hacia el pasado. No hay manera de seguir movilizando un presente si ese presente no tiene un hueco, si no tiene un vacío ahí al cual aspirar
ocupar, si no hay un 0 después del 1, digamos, se acaba el código, ¿no? Ahora, para lo de otros desdoblamientos de la cueca sola, quizá, bueno, algo importante me parece a mí que no sé si queda tan claro en la ponencia, que dice, pero la dictadura respondió directamente a esta cueca, ¿no? Mucha gente va a decir, no, era una cueca que bailaban unas señoras de vez en cuando. Sí, respondió a esa cueca, ¿sí? Y con tanta fuerza que la cueca se transformó en esta danza nacional absolutamente cuadrada, ¿sí? Es una danza campesina o de prostíbulo, ¿sí? De clase trabajadora o campesina, y en la vestimenta, lo que ustedes vieron cuando les mostré la cueca oficial, la vestimenta es de un dueño de fondo, no es de una campesina y un campesino, es de un latifundista y su esposa. En eso lo transformó la dictadura. La respuesta a la cueca sola fue la cueca del latifundio. Y esa es la cueca que se baila hoy oficialmente en Chile. Tal como en Chile tenemos la misma constitución que escribió la dictadura asesina, tenemos la misma cueca, ¿sí? Oficial. Ahora, ese video de los campesinos bailando tan sensualmente, me parece a mí, los viejitos, eso es del año pasado, ¿no? Es de este año, esa cueca, ¿sí? Entonces la cueca, como toda danza, desborda todo. Ahora, la cueca sola, me parece a mí que cualquier demostración en contexto antiautoritario que utiliza la cueca está haciendo referencia a la cueca sola. Porque es como una esponja, es como que va creciendo. No hay, tal como las yeguas del Apocalipsis, por ejemplo, bailan esa cueca sangrante, eso ya es una alusión a la cueca sola. Y está el colectivo que sigue bailando la cueca sola. El último desdoblamiento que yo sé es un grupo de jóvenes políticos latinoamericanos que están en París, Francia, y ellos bailaron la cueca sola nombrando a Santiago Maldonado, que acaban de encontrar el cuerpo en Argentina, estuvo desaparecido más de un mes, ¿sí? Entonces, y los nombres van creciendo, ¿no? Entonces, ahora el colectivo Cueca Sola es sobre todo contra la violencia de género y el femicidio, ¿no? Entonces, se nombran los nombres de las mujeres asesinadas o violentadas y luego se baila la cueca. ¿Sí? Eso. E depois hablamos. Bom, vou tentar sintetizar tudo aqui, porque senão o Sérgio vai começar a dar pulos na cadeira. Então, assim, enfim, vou falar uma história rápida, mas essa questão da presença eu acho que pode juntar um pouco de tudo. Aí eu me lembro de algo que a gente conta na semiótica, né? Eu fui formada pela mestrado e doutorado em semiótica Peirceana, né, de Charles Sanders Peirce, e por ela a gente fala assim que um abraço, por que você abraça tanto aquele que você tanto ama, que aquele abraço você quer não acabar nunca mais, porque o objetivo é que você o esgote. E a gente abraça, né? Tanto que a gente tem essa expressão, eu vou abraçar essa causa, né? O que você quer esgotar. Só que isso não acontece nunca, porque quando você esgotar, a coisa morreu, ela acabou. Então a gente sempre tem, né, aí a la Freud, você tem sempre essa busca eterna, né? O signo está sempre nessa semiose contínua. E juntando essa ideia, então, de presença e disso que nunca se esgota, tudo isso, todos esses dispositivos, esses artefatos tecnológicos que a gente faz, com essa mesma agonia e angústia que a gente tem de querer sempre estar abraçando tudo e tendo tudo e conseguindo tudo. E então, esse corpo cibernético, esse corpo ciborgue, ele já existe nesse lugar, onde eu não consigo mais, eu durmo do lado do travesseiro, que nem pode, né? Mas então, eu e todo mundo, quer dizer, você tem aquela dependência desses artefatos, porque ele já faz
parte do seu corpo, ele já está nessa relação intrínseca, completa do seu próprio corpo. Agora, ele não é uma coisa que está lá em mim, longe. Ele já está em mim, porque eu já tenho tudo isso que está conceitualmente feitos de zeros e uns, é verdade, mas eles já estão constituídos como informação. Mas informação de quê, Ivani? De tempo, espaço e de disponibilidade. Qual é a disponibilidade que eu tenho para aquilo? Então, as presenças que tem no La Cueca, ao meu ver, elas não morreram, não desapareceram. Aquilo lá tem uma disponibilidade. Que é a disponibilidade do quê? A disponibilidade, a viabilidade de você lembrar desse desaparecido, de lembrar desse problema político, de lembrar desse contexto. Então, essa memória está sempre atualizada por conta dessa disponibilidade que elas criam no momento em que elas dançam sola. E aí aquele presente, né, aquela ausência se presentifica. Então, isso mesmo em todos os lugares. Tudo, a gente acha que a gente é super dono do próprio nariz, entra um pouco do Big Data que vocês tanto me perguntam. A gente está fazendo alguns estudos, como eu trabalho nessa parte da cognição, então a gente tem uma parceria com alguns neurocientistas da UFABC, e a gente começou a fazer uma pesquisa com Eye Tracker, que é uma possibilidade que você hackeia, você consegue ter todo o traqueamento, você rastreia onde está a sua pupila, o que é que você está olhando. Então, assim, tudo que a gente compra no supermercado, tudo que você vê na exposição de uma loja, tudo aquilo foi colocado naquele lugar, daquele jeito, porque teve um estudo que percebeu que aquela população, naquele lugar, naquela região, vai comprar se o negocinho tiver na prateleira terceira e for vermelho. Ah, mas eu tenho super minha cabeça feita e não caio nisso. O Big Data está entre nós, queridos. Não é o corredor, não dá. Tem. Então, assim, isso que eu estava falando dessa humanities, dessa humanidade digital, a gente já está nesse lugar. Tem essa parte, digamos, maléfica, pode ser que sim, né? E uma coisa de o tempo inteiro ser feito dessa maneira, tem. Agora, tem outras possibilidades. Por isso que quando eu estava falando, assim, o problema não estou dizendo que a tecnologia é a salvação, mas não é ela também que faz o mal. O que faz o mal é o uso do conhecimento. Seja o uso do conhecimento da tecnologia, esta digital de zeros e uns, como qualquer outra, como o uso da La Cueca, que era da campesino de prostíbulo e passa a ter a roupa do latifundiário. Opa, é um mau uso daquilo lá para se apropriar daquela informação e pervertê-la. Então, não tá. Então, a questão é como que você faz uso da sua informação e do seu conhecimento. Enfim, e aí, para a gente colocar nisso tudo a questão do cinema e da arte interativa, eu acho que não daria conta. Tem muita coisa para a gente falar nesse sentido, né? E que, claro, com toda essa relação com a nova tecnologia, mesmo com a questão do Big Data e tudo mais, tem uma série de coisas que modifica. O único adendo que eu faço às vezes a gente, algumas, não compactuo muito com as pessoas que acham que quando a gente está trabalhando com a dança, você está fazendo cinema. Para mim, você está fazendo a dança com as possibilidades que a dança tem para fazer. E aí ela tem todas essas possibilidades, assim como o cinema tem todas as possibilidades. Assim. Agora, então, essa transposição, porque eu estou usando aquela ferramenta, eu sou daquele lugar. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente menospreza o campo principal que a gente está. Trabalhar na interdisciplinariedade, na intermedialidade é uma coisa. Agora, falar isso que eu estou fazendo, então, porque assim é mais chique ser falado que eu sou cineasta do que eu sou bailarina. I'm so sorry. Prefiro ser chamada de bailarina, porque é o lugar de onde eu vim. Agora, que massa que você não é? Cineasta, legal. Então, acho que a valorização, a transdisciplinariedade, ao meu ver, ela não pode solapar e discriminar ou ajudar a fazer essas reservas de formas indevidas, né? Essa apropriação indevida do conhecimento. Então, a gente deve ter um pouco de cuidado com isso. Agora, sem dúvida, esses entrelaçamentos, eles acontecem, devem acontecer, e aí tem muita coisa bacana para falar da questão da arte interativa, da ação e reação, e da forma das narrativas, e como o diálogo saudável se cruza. Mas a gente pode conversar no café antes que o Sérgio está ali mexendo o pezinho agoniado, e aí pediram para dar um recado para você.
vocês. A Thaís estará lá embaixo, que é do coletivo e de uma parceria que a gente tem aqui com a UFRJ e com o pessoal com a comunidade. A Thaís é aquela moça linda que está ali. E quem quiser participar do Reentrâncias, basta baixar o Trilhas Poéticas no celular, é super rapidinho. E aí o coletivo daqui é que está se ocupando, né? Se ocupando no sentido artístico do termo, né? O Reentrâncias, ele vai para os lugares e ele não é meu mais, ele é daqui. E assim como ele está indo para outro lugar e é de outro lugar e assim sucessivamente. Passo a palavra aqui final para minha querida. Bom, eu acho que a gente começou bastante bem, bastante com o pé direito. A gente viu aqui algumas pesquisas e estudos que falam um pouco para a gente como existem possibilidades diversas e conotações diversas para a gente pensar, escrever e falar sobre dança. Então, eu quero agradecer muito à professora Ivani, ao professor César, agradecer ao Sérgio, a Lígia e a Inês pelo evento, né, por terem colocado o evento aqui agora, nesse hoje, que também é memória, porque a memória é sempre viva, ela não é sacralizada, né? Então, esse hoje, e dizer que foi um prazer estar aqui mediando, conversaremos muito, e que esses encontros possam ser muito frutíferos e eles se estendam não só pelos corredores, mas por essa cidade, para que a gente possa incorporar, né, essas redes que a gente vem construindo aqui. Obrigada, agora almoço, e depois a gente volta. Uhul!